A paz do Senhor, vamos falar hoje de Juízes 18, 19 e 20. No comecinho desse capítulo, o povo da tribo de Dan está indo no sentido da tribo de Efraim, para então ali descobrir onde eles poderiam tomar posse de terras, porque eles ainda não haviam sido colocados numa terra específica como herança. Então eles foram até lá e no caminho, chegando lá perto, eles viram que havia um jovem levita, que ele falava de uma forma diferente das pessoas que falavam ali naquela região. E aí eles inclusive perguntam, mas da onde você é, por que você está aqui, enfim. E esse levita, ele fala que ele está trabalhando para Mica, que Mica havia lhe prometido roupas, dinheiro, alimentação, e ele está ali como sacerdote. Então o povo de Dan volta para Israel, chama ali todo o seu exército e fala que essa terra é muito boa e nós não vamos ter dificuldades para tomar posse dela. E vão até lá, a terra de Efraim, para tomar posse. E levam ali tudo que eles encontram. Só que quando Mica descobre que eles estão levando todos eles, ele vai até eles e pergunta, por que vocês estão levando tudo que é meu? Ele questiona, o que está acontecendo? E ali aquelas pessoas que estavam em guerra, eles falam para ele, não, nós estamos levando tudo isso e é melhor que você nem nos questione, porque senão esse exército que está aqui vai brigar com você. E eles estão levando, inclusive, o sacerdote, porque eles chegam nesse levita e falam para ele, olha, você prefere ser levita sacerdote de uma única família ou sacerdote de toda uma tribo? E aquele levita que antes estava trabalhando para Mica, rapidamente vai embora junto com eles. Então leva-se ali todas as estátuas que Mica havia feito, leva-se ali o sacerdote, leva-se ali a roupa de sacerdote que Mica havia preparado para eles e vai embora. Então aquele exército ali, eles vão até a cidade de Laís, mas como é uma cidade afastada, eles destroem toda aquela cidade e dão a ela o nome de Dan, que era a descendência deles, então para que eles pudessem viver ali, tomando posse daquela terra e levando para eles aqueles ídolos que Mica havia feito. Então aqui é a primeira pausa a respeito desse capítulo. Veja bem, as pessoas querem servir a Deus da maneira e do modelo que Deus ensinou, que era como Moisés havia ensinado, porém eles querem fazer isso já agora com sacerdotes, estátuas, com coisas que não eram daquilo que o Senhor tinha ensinado. Mas é assim hoje em dia, no tempo da igreja também. Nós queremos servir a Deus, mas queremos ter outros ídolos no nosso meio. É como se a gente quisesse viver entre dois mundos. E ali então o levita, feito dessa forma, ele passa a ser levita e sacerdote daquela tribo toda, mas então lá na frente Jonas vira ser o sacerdote daquela tribo, mas assim, sempre com aqueles ídolos que Mica fez ali, colocando para eles ali no meio daquele povo. Ou seja, claro que Deus não tinha nada a ver com isso. Tanto que lá no final, eles padecem, sofrem, são presos, enfim. Tem todo um contexto ali, porque Deus não estava cuidando daquele povo mais. Enfim, na sequência desse capítulo também, vai falando do povo que vai, de um levita, na verdade, que vai no caminho. Ele tem uma esposa, e essa esposa dele, a Bíblia diz que eles discutem. Uma Bíblia que eu li fala que ela adulterou contra ele, e numa outra Bíblia diz que eles discutiram. Mas esse levita volta à cidade de Belém para tentar resgatar sua mulher depois de 4 meses. Quando ele chega lá, o sogro dele fala para ele, não, fica aqui, dorme mais essa noite, não, come um pouquinho, enfim, ele tenta fazer ali subterfúgios para que aquele genro dele permaneça ali, mas o genro uma hora vai embora, junto com a sua mulher, que é sua concubina, né? Junto com ela e junto com o seu levita, com o seu servo. E chegando na cidade, o servo dele fala, a gente precisa parar aqui para descansar. E ele fala, não, vamos parar numa cidade que tenha o povo de Israel junto. Então eles vão até Gibeá. Chegando lá em Gibeá, eles não têm aonde se hospedar, eles estão dormindo na praça. É engraçado como a Bíblia vai dando detalhes realmente de tudo que vai acontecendo. Eles vão dormir na praça e aí um velho homem que vem passando, que está vindo do trabalho, fala para eles, não precisa você dormir na praça, vem ficar aqui comigo na minha casa. E ao chegar lá na casa dele, que ele tem ali todo um suporte para dar para esse levita,
os homens da cidade vão até essa casa e pede para que esse homem leve para fora esse levita, para que eles ali tomem esse homem para si, durmam com ele. E aí o homem fala, não, de jeito nenhum, o homem é hóspede na minha casa, eu não vou fazer isso. Mas para eles era algo tão horrível para aquele momento que ele prefere oferecer a filha dele e a concubina dele, do levita que estava passeando, né, na terra, estava andando na terra, para que eles não peguem aquele homem e façam deles ali o que eles quisessem. Exatamente como aconteceu lá atrás em Gênesis, né, quando também os anjos vão até a casa lá de Labão. Quando eles chegam aqui, eles falam, não, eles pegam aquela concubina e ali eles estrupam ela a noite toda. É terrível esse capítulo, porque diz que vários homens vão se misturando com aquela mulher e vão fazendo dela o que eles querem. E quando amanhece o dia, ela está na porta da casa desse homem, mas já destruída, já sem vida. E esse levita pega essa mulher, que é a sua concubina, coloca ela no seu cavalo e vai ali até a sua terra, coloca ela para dentro de casa e ele esquarteja ela, coisa horrorosa. É muito horrível a gente pensar no quanto Deus é bom com a gente, mas o quanto o homem sem Deus, ele não tem limites nenhum. E esse homem vai lá, esquarteja sua mulher, sua concubina, e manda um pedaço dela para cada uma das tribos de Israel, no intuito de dizer assim, olha só o que me aconteceu no meio de uma das tribos de vocês ali. E ali, então, quando eles veem o que aconteceu e perguntam por que aquilo está acontecendo com eles, aquele levita pede que ele seja vingado, que a sua mulher tenha ali uma vingança por conta de todo aquele horror que ela viveu e tudo que ele foi humilhado, porquanto ele não deveria passar por esse tipo de situação. E aí sim descem todos os da tribo de Manassés, todos os israelitas vão para brigar com aqueles que fizeram isso e para que eles fizessem toda a vingança em relação àquela situação horrorosa. Irmãos, a vingança, nós não temos como falar que é de Deus, mas essa é uma situação horrível demais. E eles permitiram, assim, o Senhor permitiu que eles continuassem lutando. A Bíblia chega a falar que o Senhor, alguém pergunta ao Senhor, nós continuamos a brigar com essa tribo? E o Senhor fala sim, porque o que eles fizeram com ela foi muito horrível. Mas o Senhor, ele não se agrada nem do que fizeram, nem da vingança, nem da guerra, nem dessa morte, enfim. Mas eu acredito que esse capítulo tenha ficado aqui na Bíblia, para que nós possamos vir a lembrar do que o Senhor, do que a mão do Senhor nos traz de bom e o quanto ao nos distanciarmos dela, o quanto podemos chegar a níveis absurdos. Nós vamos hoje passar esse versículo, ficar por aqui, mas é algo que nós precisamos refletir. Irmãos, nós falamos, mas são eles, nós não teríamos coragem, será? Nós não sabemos até que ponto o homem pode chegar no seu ódio, quando seu coração é tomado por um sentimento que não é do Senhor. Então que Deus possa ter misericórdia de nós, de toda a nossa descendência e de todos aqueles que nós amamos, para que nós não venhamos a nos misturar com aquilo que não é dele e viver uma coisa tão horrível quanto uma situação dessa, em nome de Jesus. Amém.